Olá pessoal, sejam bem-vindos uma vez mais. Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho mais da obra A Gênese e queremos te trazer também, aí no conjunto de tudo que nós vamos refletir, alguns conhecimentos que nós também já tratamos aqui em nosso canal. Hoje eu quero te lembrar que Allan Kardec, na obra O que é o Espiritismo, ele disse o seguinte: Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. E como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Podemos assim defini-lo. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos e de suas relações com o mundo corporal. Aqui, então, Allan Kardec nos esclarece o que é o Espiritismo. Bom, eu também quero lembrar a você, e já falamos aqui em outra ocasião, que Allan Kardec escreve um item lá no capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, sobre a aliança da ciência com a religião. É lá no item 8, né? E ali então ele tece as suas considerações, falando que são as duas alavancas que aí impulsionam a humanidade, a evolução, o progresso. Bom, dito isso, hoje nós vamos tratar do capítulo 2, onde em alguns itens Kardec então vai falar sobre a existência de Deus. E aqui essa existência de Deus, ele com certeza não sai dessa proposta que ele já havia trazido no item 8 do capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, como acabamos de mostrar. Então, o que ele está trazendo aqui? Ele está dialogando conosco sobre a existência de Deus, mas nos demonstrando como é que ele pode concluir com a ciência humana para que a afirmação Deus existe seja possível. E depois, em outro item, já que então ele conclui cientificamente pela existência de Deus, então ele trará os atributos divinos, os atributos de Deus. E é importante notar que aqui na nossa companheira, a edição da obra original, traduzida pela FEAL, onde Allan Kardec escreveu em 1868, portanto temos aí um diálogo entre o Espiritismo e a ciência. E é importante ressaltar que às vezes nós ouvimos que o Espiritismo não seria pertencente à filosofia espiritualista. Então eu quero me reportar à introdução ao estudo da doutrina espírita, onde ali nós vamos deduzir o que é doutrina, o que é filosofia, o que é religião, e já em outra oportunidade até fizemos essas definições aqui em nosso canal. E é Kardec quem vai dizer, no finalzinho do item 1, onde ele trata de espiritismo e espiritualismo, ele vai dizer: como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Especialidade porque especificamente o Livro dos Espíritos tratará somente da doutrina espírita. Mas, como generalidade, o Livro dos Espíritos, que contém a doutrina espírita, liga-se ao espiritualismo, do qual apresenta uma das fases. Essa a razão por que traz sob o título as palavras filosofia espiritualista. Por que nós estamos fazendo essa convocação à atenção para essa parte do livro? Porque nós estamos falando de partes da ciência ou de ramos da ciência que era estudada por Allan Kardec. E, obviamente, a Kardec, então, em vários momentos ele utilizou a geologia, a fisiologia, a química, dentre outras, para tratar da gênese do mundo e da vida. Mas neste capítulo em especial, Existência de Deus, ele vai trazer a metafísica,
que era ciência ensinada nas universidades. Naquela época, ela se dividia em psicologia racional, que trata das relações entre alma e corpo, cosmologia racional, natureza da vida e da matéria, e também o estudo racional de Deus, que é a teodiceia. Deus, pois, que do nada cria cada coisa, porque é o próprio ser e, por consequência, a causa primária, única e eficiente de todas as coisas. Essa expressão, que é a causa primária ou causa première do francês, Paul Janet faz essa alusão. Portanto, então, Kardec está seguindo a filosofia da época, tanto aquelas questões atinentes à filosofia espiritualista, como essa parte onde ele usará os ramos da ciência para poder chegar às conclusões. Observe na sua a Gênese, que você tem aí outras traduções e que não da FEAL. Na hora que você comparar, você vai perceber que vários itens estão ali suprimidos, outros modificados. Basta você fazer essa comparação. Falando em método de pesquisa, é isso que o Kardec está trazendo. Ele vem tecendo ali as suas considerações para tratar da existência de Deus. E em dado momento ele vai dizer assim: Deus sendo causa primeira de todas as coisas, ponto de partida de tudo, a base sobre o qual repousa o edifício da criação, é o ponto fundamental a considerar antes de tudo. Então veja que aqui na nossa tradução da FEAL, a tradução da palavra buscada do francês para o português foi causa primeira e não primária. Tem dúvidas sobre isso? Primário é aquela coisa simples, aquela coisa do basicão, né? A gente não começa no ensino primário para chegar ao doutorado e pós-doutorado? Pois é. Então, a causa primeira. Porque se ele é a inteligência suprema, não é possível nós dizermos ou afirmar que Deus é a causa primária. Não, ele é a causa primeira. Agora, o grau dessa causa, não é? Nós não podemos... não sabemos e não temos condições de abarcar isso, né? Então, portanto, a melhor tradução é Deus sendo a causa primeira de todas as coisas. E aí ele segue. Mas há uma questão bem interessante, que essa parte aqui não existe aí na sua tradução, ela foi suprimida. É princípio elementar que se julga uma causa pelos efeitos, mesmo que não se veja a causa. A ciência vai mais longe, calcula o poder da causa pelo poder do efeito e pode até mesmo determinar sua natureza. É assim, por exemplo, que a astronomia deduziu a existência dos planetas e aí segue. Depois, lá no item 2, ele diz assim: numa ordem de fatos mais comuns, se estamos mergulhados em um denso nevoeiro, ao notar uma claridade difusa, julgamos que o Sol está sobre o horizonte, motivo pelo qual ele não é visto. Essa parte aí também você não tem, mas... o que nós queremos dizer é que Kardec está apresentando as suas razões para demonstrar qual foi o método científico que ele usou para deduzir a causa primeira das coisas, né? Então ele foi fazendo o método dedutivo, ele foi deduzindo a partir da observação dos efeitos as causas. Isso é um método científico, você sabe disso, e o que nos importa agora é trazer para a nossa reflexão uma supressão que consta no item 5 e que também vai se traduzindo na questão do método, para que cientificamente, com a ciência humana, a gente possa detectar, deduzir a existência de Deus e a partir daí considerarmos os seus atributos. Bom, então lá no item 5, há também uma supressão. Vou lê-lo todo e você observa aí com a sua tradução, se você não tiver feito essa comparação ainda, né? Porque essa edição da FEAL aqui já faz algum tempo que foi lançada, então nós já devemos ter isso no nosso acervo para podermos fazer as considerações necessárias. No item 5 do capítulo 2, o item é Deus, ele está tratando da existência de Deus, e no item 5 ele diz assim: pois bem, olhando em torno de si, para as obras da natureza, observando-se a previdência, a sabedoria e a harmonia que a todas presidem, reconhece-se que não existe nenhuma que não ultrapasse a mais elevada capacidade da inteligência humana, pois o maior gênio na terra não saberia criar o menor talo de erva. Uma vez que a inteligência humana não as pode produzir, é porque são produtos de uma inteligência superior à da humanidade. Se você tem aí
E essa continuação, a essa harmonia e essa sabedoria, estendendo-se desde o grão de areia e o ácaro até os astros inumeráveis que circulam no espaço, é preciso concluir que abrange o infinito, a menos que se diga que haja efeito sem causa. Então você perceba aí no item que foi retirado o exemplo que Kardec dá e também a questão da harmonia e da sabedoria. Porque é interessante dizer que Kardec compreende que Deus sustenta o universo. Quando a gente vai lá na obra Evolução em Dois Mundos, quando nós vamos na obra Pensamento e Vida, vamos verificar que é o amor de Deus que sustenta toda a harmonia do universo. A sua sabedoria, a sua inteligência é que vão trazer a harmonia para toda a criação. E é interessante porque ele vai dizer o seguinte, essa harmonia ela está desde um grão de areia e o ácaro, ou seja, coisas ínfimas, até os astros inumeráveis. A gente falou no estudo passado, numa outra ocasião, que doutrina é um conjunto coerente de ideias e que as ideias elas não podem destoar. Então, só para a gente exemplificar, Kardec tem em mente a questão 540 de O Livro dos Espíritos, que termina dizendo, é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Então quer dizer que essa harmonia, essa sabedoria que está aqui suprimido, né, retirado do nosso exemplar, ela faz com que fique manco, com que fique capenga essa compreensão. Porque Kardec traz um conjunto doutrinário harmônico entre si, sem colisão, mas demonstrando claramente que há um método. Traz-se as informações, ele faz as experimentações, consulta os espíritos, observa, usa a ciência da época, usa a inteligência humana, limitada por sinal, como ele afirma aqui, mas ele usa os elementos que tem e a partir daí é o que ele faz, né? A coisa está lá coberta, ele vem, apenas retira o véu para conseguir abarcar e compreender essa coisa. Então, ele trata da existência de Deus nesses itens ali, depois vai concluir pelos atributos divinos e você vai perceber que muitas coisas relacionadas com o método, com questões que envolvem a ciência da época, da aliança da ciência com a religião, apesar de ser um autor, claro, inspirado, no sentido de ter a companhia dos bons espíritos em seu redor, mas Kardec também utilizou a sua inteligência, por isso que ele foi preparado durante muito tempo, né? Se encarnou na época adequada, necessária, veio com a sua missão, né? Então, daí nós podemos concluir que tudo está no universo e se encadeia, não tem a parte da ciência, a parte da religião, não. Tem uma aliança aí e todos os elementos que envolvem um, que envolvem outro, se a gente tirar os preconceitos, nós vamos poder avançar juntos de mão dada. Essa é a proposta do Kardec, essa é a ideia de demonstrar a coerência, a coesão da doutrina espírita, que pertence ao espiritualismo, ainda que algumas pessoas não queiram, mas o espiritismo pertence à filosofia espiritualista, utilizou a filosofia racional, várias teorias metafísicas, a Teodiceia, como já dissemos aqui, como elementos para que pudessem ser utilizados nas deduções que iam se implementando. Tem método para se chegar nessas deduções. Então nós não podemos começar a atrair para o espiritismo o misticismo, que nos dá a ideia, sempre aqui que nós vamos percebendo essas vulnerações, essas violações, essas violências praticadas com o texto escrito por Kardec, isso talvez mais tarde para poder fundamentar ideias místicas, como a gente já mostrou aqui também. Então é isso, pessoal. Hoje a gente te mostrou aí mais um item, nós falamos do item 5, mas neste capítulo 2, Deus, falando da existência de Deus, há várias supressões ali, você vai poder notar com a sua argúcia aí, tendo um tempo para analisar, fazendo as suas conclusões próprias e deixando para nós as suas impressões. Tá? Eu volto aí
numa outra oportunidade, vamos ver quando, falando um pouquinho mais de a Gênese. Um abraço, até o nosso próximo encontro. Revelare religiosidade e espiritualidade. Um abraço.